estão acontecendo algumas quebras, por exemplo, a gente vê hoje e esses layoffs, né, essas demissões tal, que estão rolando por aí. Ao mesmo tempo que existe muita gente sendo demitida, existem muita gente falando assim que tá faltando pessoas com conhecimento para programar. As duas coisas provavelmente são verdades. Então, muita gente perdendo emprego e tem muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. Mas eu presto muita atenção no meio, na intersecção entre essas duas coisas, que pode ser que uma parcela significativa desse demográfico ele tá muito indo nessas ferramentas superficiais, tipo aprender com um Copilot, aprender um chat GPT, aprender, sei lá, com um Bard, e não aprender como resolver um problema, por exemplo. Porque quando você tira essa camada superficial que meio que pensa por você, pode ser que você trave, né? Eu já vi isso acontecer, tipo, na minha área que eu sou tenho um pouco mais de vivência, que é marketing, comunicação, criação. Existem muitas pessoas que elas estão acostumadas a trabalhar com scripts, com roteiros, e se você tira aquilo dela e fala, meu, agora eu quero que você pense, o que que você acha? A pessoa tem um bloqueio ali, sabe? Ela precisa daquela primeira empurradinha que hoje essas Uhum. ferramentas generativas estão dando, né, cara? E é uma coisa meio viciante que pode ser perigosa no longo prazo, né? Pelo menos essa é a opinião que eu tenho, assim. O que você pensa disso, Eduardo? Eu acho, sinceramente, que a gente vai aprender uma coisa que a gente perdeu há muito tempo como comunidade de seres humanos, que é como fazer boas perguntas. Porque agora você tem que saber o que você quer perguntar. Antes não dava pra perguntar nada. Você não perguntava pro Google. Você não pergunta por livro. Você não pergunta pra enciclopédia. Sabe? Tipo assim, sei lá. Se isso foi indexado com a pergunta junto, talvez você conseguisse achar, né? Mas agora vem essa coisa de o que eu tenho que perguntar, né? Tipo assim. E eu acho que isso é bom, de uma certa forma. Tipo assim, como tudo, é aquela dualidade, né? Tipo, é bivalente sempre. A gente vai ter que aprender a perguntar. O que vai mudar é como a gente faz as perguntas para obter as respostas que a gente precisa. Porque quando a gente sai desse primeiro superficial, assim, da etapa superficial, você vai perguntar o que é a Revolução Francesa? Beleza, a gente chegou num lugar, mas, tipo assim, se ele não te deu uma informação, sei lá, de quem é que tava, que rolou aquilo lá na praça, não posso falar porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Mas quem que É, foi a pessoa que aconteceu aquilo lá? Se não falasse nada sobre isso no texto, você não tem para onde evoluir a partir dali, né? Então, tipo assim, você vai ter que elaborar outra pergunta. E nessa elaboração de perguntas, meio que vira aquela coisa que a gente tem de frameworks, né, de trabalho, né? Tipo assim, quem, quando, por quê, onde, sabe? Meio que eu vejo que a gente volta meio para a mesma questão, só que não respondendo por nós mesmos, né? Pegando as respostas geradas por alguma outra coisa, que é um modelo que aprendeu de sabe-se lá onde, porque você não sabe com que ele foi treinado, com que dados que vieram dali. Esses dados poderiam mesmo estar ali. sim, e apesar das tecnologias generativas, assim, elas não estarem aí de ontem, né? A popularidade do chat GPT e dessas ferramentas é só um evento passageiro, porque essa tecnologia está aí desde muito antes, né? Ela só não estava indo empacotada de uma forma que todo mundo conseguia consumir, né? Era uma coisa mais acadêmica, mais limitada a alguns nichos, assim. Mas, cara, a gente está só no começo dessas discussões, cara. Eu realmente não sei, eu não consigo visualizar todos os caminhos para onde isso deve caminhar, mas eu firmemente acredito que existe uma gama positiva muito grande, que vai ajudar muitas pessoas a ter acesso a informações e conhecimentos que talvez seriam mais difíceis de você ter acesso, porque agora está catalogado de alguma forma, mas por outro lado tem esse problema, né, que você acabou de citar, que as coisas foram catalogadas com a permissão de quem também, né? Tem coisas, tipo assim, éticas nas próprias respostas, assim, sei lá. O modelo não responde certos tipos de pergunta que você quer fazer para ele. Sei lá. Tipo, tem coisas que você não pode perguntar que ele não tá afim de responder. Só que, tipo, você acha que o modelo foi treinado para não responder esse tipo de pergunta? Sei lá, coisas ilegais, por um exemplo. O modelo não te responde isso, mas por que ele não te responde isso? Ele foi programado para isso? Não, estão pagando uma galera que trampa lá na África, recebendo $2 por dia,
tá ligado? Pra fazer esse bagulho. Tipo assim, olha como isso é escandaloso, de tantas formas. Cara, é muito bizarro pensar nisso, assim. Eu. É melhor eu sair desse assunto, senão eu vou cada vez mais fundo. Cara, tem tanta coisa que permeia o nosso dia a dia que eu acho que esse debate mais filosófico, ele acaba muitas vezes botando umas luzezinhas assim no nosso caminho que a gente muitas vezes nem percebe. Eu já citei aqui no Geocast uma vez que eu tinha um professor de filosofia, o professor Itamires, mas hoje, mais velho, eu vejo muito valor em coisas que ele explicava, conhecimentos que ele passava na aula dele, inclusive para lidar com as pessoas. Porque, por exemplo, tem o discurso socrático, né, que é uma coisa que se ensina ali no ensino médio e tal, e o entendimento que eu tive das aulas dele sobre essa parte do discurso socrático é que eu preciso entender o seu ponto, você precisa entender o meu ponto, e de forma alguma a gente tem que chegar num consenso. A gente não precisa concordar, basta que a gente entenda os argumentos um do outro. E essa é uma parada que eu aplico há muito tempo. Nas comunidades que eu participo, eu não preciso concordar com o que as pessoas estão postando. É lógico que existe uma margem que a gente tem que traçar ali de respeitabilidade Sim, sobre sim. respeitabilidade, legalidade nas coisas que estão sendo ditas e tal. Mas, de forma geral, no trato diário, assim, conversando com as pessoas, cara, eu posso discordar de você e mesmo assim a gente vai tomar um café ali sem problema nenhum. Porque a nossa bagagem, a forma como a gente se formou é tão diferente que, na verdade, seria mais impressionante se a gente pensasse igual. Não, e essa coisa das ideias é uma coisa muito legal, porque é a única coisa que a gente chega cada um com uma e vamos todo mundo embora com duas, né? Tipo assim, a gente aprende e não perde isso, né? Tipo, é imaterial, né? É muito interessante. E cada um tem aquela coisa, a gente vai, a gente não concorda. Mas a partir do momento em que eu vejo o teu ponto de vista, a gente consegue, sei lá, estabelecer um melhor diálogo daqui pra frente. E isso é bonito, porque soma, sempre soma. Tipo, trocar ideia sempre soma. Discussões, né? Mas é que discussão você pode levar a palavra pro outro lado, né? Tipo assim. Mas digo, questão de discussões de ideias, debates de ideias são sempre interessantes pra gente sempre ganhar mais conhecimento. Raramente a gente muda de ideia, principalmente na internet. Isso é estudado mesmo, a galera, paper de psicologia, não funciona, você não muda a opinião de ninguém na internet, mas o fato dela ter lido o que você escreveu já diz muita coisa. Já. Mas muitas vezes as pessoas elas têm algumas crenças que estão tão enraigadas assim, são tão fortes para ela, que quando você apresenta uma coisa diferente, o primeiro movimento é sempre ser defensivo, né? Uhum. Não, imagina, que absurdo. Caramba, onde já se viu programar em Python para celular? Você tá maluco? vai, ser algum, vai ser alguma coisa assim, entendeu? Mas depois que passa esse momento mais acalorado das discussões, a pessoa pode acabar descobrindo que tem coisas, tem implicações que faz sentido para aquilo. Né? Que em Uhum. alguns momentos, aquela ideia que para ela parecia tão absurda se encaixa em alguns cenários. Né? E, enfim, pode ser que ela não mude imediatamente, pode ser que seja um processo longo de tempo, mas não, fica aquela semente plantada que pode gerar alguma coisa melhor depois, né? E Sim. eu vejo muito isso na nossa comunidade de software livre, né? Tem tantas discussões que começam pequenas e depois viram coisas totalmente diferentes, né, cara? Vários exemplos assim na história do software livre. Né? O próprio software livre é o resultado de uma discussão dessas, né? Tipo, e aí o open source é outro fato da gente discutir isso de novo. E até hoje e vai continuar várias discussões a mais sobre esse tema. E é legal, é massa. É por isso que é o legal dessa coisa, tá falando, tá entre pessoas. Se todo mundo mantiver o mínimo de educação, a gente vai muito longe, sabe? Tipo assim, isso é bonito demais. Esse episódio faz parte de uma playlist especial focada em te ajudar a dar os primeiros passos ou a desenvolver a sua carreira na área dev. Para você assistir todos esses conteúdos, basta clicar no card que vai aparecer aqui ao lado.